Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante acerca de Donald Trump e sua possível insensibilidade natalina. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Véspera de Natal e Donald Trump, como de praxe dos presidentes e primeiras damas, quando estão no exercício na Casa Branca, acabam recebendo telefonemas de crianças pedindo presentes, dizendo que foram boas pessoas durante o ano e que o Papai Noel lhe trouxesse então presentes como elas desejam. E num desses telefonemas, Donald Trump recebeu então um recado de Coleman, de uma criança, que pedia um presente ao Papai Noel. E ele disse: "Você crê em Papai Noel com 8 anos de idade?" Isso bastou para que a mídia viesse então perseguir, entre aspas, Donald Trump e falar os absurdos e que ele desrespeita o Natal, o encantamento natalino, tira a inocência da criança nesse espírito natalino, acabou abatendo a criança por ter revelado que Papai Noel não existe e tal. E aí, em contrapartida, nós temos uma pesquisa, pelo menos lá nos Estados Unidos tem uma pesquisa, que diz que crianças de 5 a 8 anos, ou é com 5 ou com 8 anos, tende naturalmente a perceber que Papai Noel não existe, que é uma lenda. Essa criança tinha 8 anos, segundo a pesquisa, já está mais do que na hora de se despertar, saber que não existe Papai Noel, que é uma lenda. E foi nesse sentido que Donald Trump falou, com esse embasamento, mas foi a gota d'água. A sua esposa, a Melanie, que é esgulávia, que é católica, ela adora receber telefonemas e tratar as crianças de acordo com, então, o espírito natalino. Donald Trump, que é protestante, pelo menos de família protestante, da presbiteriana, tem esse posicionamento. Mas isso não tem muito nada a ver com religião. A realidade é, ele falou de acordo com a pesquisa. E a mídia que tem uma ideologia, que faz patrulha ideológica, ou do politicamente correto, sempre vai dar em cima, seja a norte-americana, seja em que país for, inclusive no Brasil. Agora nós tivemos a mídia falando que Bolsonaro faz brincadeira com as facas, e já querendo dizer que talvez ele não teria levado facada, que a facada é fake, dando a entender nas entrelinhas isto. Então veja como é tendenciosa a mídia e que a gente não pode confiar nela totalmente. É uma mídia hipócrita, fazendo o que os fariseus faziam, colhendo mosquito, engolendo um camelo. O que é necessário ser falado, eles não falam, mas aquilo que é irrelevante, eles acabam falando, para continuar com a sua ideologia, para continuar, de fato, criando caos onde não há, porque assim dá notoriedade, dá publicidade, dá visualização, leitores, enfim, dá rentabilidade, né? Traz dinheiro. Então é lamentável nós estarmos à mercê dessa patrulha maligna do politicamente correto e de ideologias. Você não pode fazer mais qualquer coisa que você não é um sujeito ruim, segundo o pensamento de um grande jornalista. O Donald Trump acabou com o Natal. O Bolsonaro não levou facada. Não pode mais brincar, lamentavelmente. Não pode mais falar um gracejo dentro de um contexto, porque eles tiram todo o contexto para disseminar aí série de fake news. Isso é muito lamentável. Algo ainda a se destacar, e até curioso, é que Donald Trump está no terceiro casamento e Bolsonaro também está no seu terceiro casamento. E que Donald Trump, sendo protestante, casou com uma católica e Bolsonaro, sendo católico, casou com uma protestante. Interessante.
Dê o seu like e, se não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima.